A paz do Senhor a todos. Deus seja louvado por esta oportunidade. Nós agradecemos a Deus, louvamos ao Senhor por mais um dia, por você que está aqui adorando o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo de número 10. É o texto que nós queremos meditar no dia de hoje, nesta noite gloriosa. Lucas capítulo de número 10, um texto maravilhoso que o Senhor Jesus nos ensinou. A partir do versículo de número 25 até o versículo de número 37. Eu quero fazer essa leitura e que você acompanhe comigo, porque tem várias lições que o Senhor Jesus nos deu aqui sobre este texto em específico. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 10, versículos 25 até o versículo 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei e como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-lhe ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que de mais gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Olhe para o seu irmão e repita essa última frase de Jesus: vai e faze da mesma maneira. Repete mais uma vez: vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus. O que eu quero falar para vocês é uma mensagem simples. Jesus, o tema dessa mensagem é: faça a diferença. Aí você vai me dizer: mas espera aí, você acabou de ler que é para fazer, o título é faça a diferença, mas Jesus disse que era para fazer do mesmo jeito. O que é fazer a diferença? Fazer a diferença para você é fazer uma coisa inédita, uma coisa que ninguém nunca fez, é uma coisa extraordinária. Será que você pensa que talvez fazer a diferença, eu preciso fazer a diferença nessa igreja, eu preciso fazer a diferença na empresa que eu trabalho, eu preciso fazer a diferença na escola onde eu estudo, na faculdade, eu preciso fazer a diferença? Fazer a diferença, será que é fazer uma coisa que ninguém nunca fez na vida? Não, necessariamente. Jesus falou para aquele homem: você precisa ter exemplos. Você vai e faz da mesma maneira. Você precisa fazer as coisas simples. John Gardner, ele escreveu assim: coisas extraordinárias é fazer as coisas do dia a dia, as coisas ordinárias, as mais comuns, mas de um jeito extraordinário. Faça as coisas simples, mas faça bem feito. Faça as coisas da melhor maneira possível. Você tem que fazer as coisas, mas faça direito. Faça uma única vez para não ter o retrabalho. O que ele está dizendo aqui? Vai e faça da mesma maneira. Eu quero começar lá no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 25. Olha o que está nesse versículo. Chegou um doutor da lei até Jesus. O doutor, e virou para Jesus e disse: mestre. Se é nos dias de hoje, alguém vai dizer: peraí, tem um doutor que está num nível acima, fazendo a pergunta para um mestre. Na nossa escala acadêmica,
O mestre está abaixo, o doutor está acima. Quem tem doutorado está acima da cadeia acadêmica. Porém, aqui, esse doutor da lei, o especialista da lei, o expert da lei, ele chega até Jesus e diz assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha uma pergunta no seu coração, ele tinha uma pergunta que ele queria uma resposta. O que eu devo fazer, mestre, para herdar a vida eterna? Mas o versículo nos revela uma coisa importante. Esse doutor diz que ele fez essa pergunta, talvez não porque ele quisesse de fato a resposta. Diz aqui que ele estava tentando Jesus, estava testando Jesus. Tem pessoas que querem testar um professor. É muito comum, eu sou professor em faculdade, então o aluno chega e joga uma pergunta para ver a reação do professor e até onde vai o conhecimento dele. Os alunos às vezes experimentam o professor. Às vezes na escola dominical alguém faz uma pergunta para testar até onde vai. Ele até sabe a resposta, mas ele está fazendo um teste. Eu quero ver como é a reação desse professor. Então tem pessoas que fazem isso. Mas aqui esse homem, o texto diz aqui, ele fez para tentá-lo, para prová-lo, para experimentá-lo. Talvez ele não quisesse a verdadeira resposta. Mas como Jesus é maravilhoso. O mestre dos mestres, o todo-poderoso, o nosso Senhor, ele devolveu com uma pergunta. E eu quero dizer para você o seguinte: como é que você vai fazer a diferença? Eu vou passar alguns tópicos aqui. Primeiro, você deve fazer a diferença valorizando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Como assim? Porque olha o que Jesus diz para ele: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? Como você a entende? Como você lê? Jesus devolveu para aquele homem: olha, como está escrito na lei? Olha o que Jesus estava falando. Você quer uma resposta? Como que você vai herdar a vida eterna? Você quer saber como que você vai ser bem sucedido na vida? Você quer saber como que você vai ser uma pessoa abençoada? Você quer saber como você vai vencer na vida? A resposta está na palavra de Deus. A resposta para as suas dúvidas, para as suas indagações, elas estão na palavra de Deus. E Jesus falou assim: eu não quero saber. Ele não perguntou para ele o que os rabinos dizem, o que a escola teológica diz, o que a faculdade diz, o que os teólogos dizem. Não. Ele falou assim: o que está escrito na palavra de Deus? Já que ele era doutor da lei, ele deveria conhecer a lei. Então Jesus devolveu a pergunta: o que está escrito? Jesus valorizou a palavra de Deus. Jesus nos ensinou a fazer isso. Então eu quero incentivar você. Se você quer fazer a diferença, o primeiro requisito que eu e você precisamos ter é valorizar as Escrituras. Você vai conseguir fazer a diferença nesse mundo quando você valorizar a palavra de Deus. Quando você for indagado por um professor esquerdopata, como a gente ouve, né, o nosso pastor dizendo, esquerdopata, quando ele quiser te indagar, a resposta que você tem para dar para ele está nas Escrituras Sagradas. Não está na filosofia, não está na teologia, está nas Escrituras Sagradas. O Senhor vai te dar a resposta. E aqui Jesus valorizou, ele colocou ela como a nossa regra de fé, mas não é só regra de fé, ela também é regra de prática. Não é só ter fé, é também praticar e viver, é colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Então, olha só o que Jesus fez. Aí Jesus joga a pergunta para ele, esse homem responde. Bom, na lei tem dois textos interessantes. Um está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua força. Parou. O texto de Deuteronômio não fala do próximo, ele só fala de amar a Deus. Mas aí este homem, ele puxou o texto lá de Levítico 18. E lá em Levítico 18 fala que ele deveria sim amar o próximo como a si mesmo. Ele conseguiu, esse doutor da lei pegou um texto de Deuteronômio, pegou um texto lá de Levítico, colocou na resposta, ele já tinha a resposta pronta. E ele disse: é isso que a gente tem que fazer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que interessante, porque Jesus falou assim: você respondeu muito bem,
Você resumiu a lei de Deus? Porque lá, a lei, as tábuas que Moisés escreveu, a primeira tábua foi Deus que escreveu, a segunda Moisés tinha quebrado a primeira, ele teve que lavrar a pedra e Deus escreveu a segunda, né? Na verdade ele lavrou a pedra e levou. Só que olha o detalhe importante ali, ele vem com a pedra, na primeira pedra tem os mandamentos relacionados a Deus, do primeiro ao quarto mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, honra o Senhor, está tudo na primeira tábua. A segunda tábua começa, que ele deveria honrar pai e mãe, que ele não poderia matar, roubar, que ele não poderia, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, tudo relacionado ao próximo, a pessoa que está vivendo ao teu lado. Então aqui ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Jesus falou, olha, parabéns, a tua resposta é fantástica, a tua teologia excelente, só que tem um detalhe, Jesus falou assim, vai, faça isso e viverás. Olha comigo o versículo que Jesus disse para ele, versículo 28, e disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Quem deu a resposta não foi Jesus, foi o homem. Jesus só deu uma acrescentadinha aqui, olha, você não basta você conhecer a palavra de Deus, você precisa colocá-la em prática, você precisa viver a palavra de Deus. Se você quer fazer a diferença nesse mundo, você precisa viver a palavra. Aí o detalhe interessante é o seguinte, esse homem, ele é um homem judeu que está esperando Jesus desse uma lista de regras para ele. Olha, faça isso, faça aquilo outro, ou não faça isso, não faça aquilo outro, e você vai entrar no céu. O judeu achava que ele ganhava a salvação pelas esmolas que ele davam, ele achava que ele ganhava a salvação pelas obras que eles praticavam, eles achavam que ganhavam a salvação pela obediência da lei. E Jesus não está criticando a lei, de forma alguma, ele só está dizendo o seguinte, você precisa fazer isso, e esse fazer é um verbo que está conjugado aqui, no presente imperativo. O que significa dizer isso? É uma ordem de Jesus. Jesus está dando uma ordem, faze isto, ou seja, continue fazendo isso, e você vai viver. Continue amando a Deus, sobre todas as coisas, acima da riqueza, acima de tudo que você tem aqui, e ao próximo como a você mesmo. Continue fazendo desse jeito, e vai dar tudo certo. Só que tem um detalhe, na continuação do texto, fica parecendo que esse homem aqui, então, sabe como é que é, Senhor? Olha o versículo 29, ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? O que é esse querendo se justificar? Olha só, a segunda coisa que você precisa fazer, para você fazer a diferença, é você fazer a diferença, sem arrumar desculpa, porque esse homem aqui estava arrumando desculpas, ele estava dizendo assim, esse querer se justificar era o seguinte, então Senhor, o Senhor mandou eu fazer isso, né? Mas quem que é meu próximo então? Porque na minha lei, né, ele não disse isso abertamente, mas para ele, quem era o próximo? Era um judeu que vivia com ele, da nação dele, era uma pessoa que no máximo era da mesma igreja. Quando o pastor pede alimento para doar, ele está pedindo alimento para doar para os irmãos da igreja? Não, na maioria dos casos, ele está pedindo alimento para doar para as pessoas que nem fazem parte da igreja. Por quê? O nosso próximo não é o pastor Paulo que eu conheço, o pastor Xande que eu conheço, não são vocês também são meus próximos, mas não significa que são somente as pessoas do seu ciclo de conhecimento. O teu próximo é um pouco mais abrangente, mas o judeu tendia a fazer o quê? Eu vou ajudar só as pessoas da minha família, se for da minha família eu ajudo, esse aí eu nem sei quem é, essa pessoa que está aí na rua contando uma história, pedindo, eu não sei quem é, não vou ajudar. Veja como muitas vezes nós, devido a essa condição social tão terrível que nós estamos vivendo, muitas vezes a gente passa em alguns lugares, e tanta gente pedindo, e às vezes o nosso coração começa a ficar insensível, nosso coração começa a ficar duro, a gente começa a falar, isso aí, não quer trabalhar, não sei o quê, e a gente começa a não querer fazer. Mas aqui Jesus falou assim para ele, esse homem aqui,
Ele precisava fazer a diferença, mas fazer a diferença sem dar desculpas. Aqui, ele estava dando desculpas. Esse querer se justificar significava dizer: olha, Senhor, eu vou seguir esse mandamento, mas eu não estou querendo, me quebra o meu galho. Fala para mim aí, qual é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus continua, e agora ele entra contando uma parábola, que eu e você conhecemos muito bem. É chamada a parábola do bom samaritano. Interessante que até aqui há uma discriminação. Sabe por quê? Porque quando você fala que o samaritano é bom, aquele que ajudou, significa que, qual que vem na nossa cabeça? Todo samaritano é ruim, é gente ruim, não presta. Mas tinha um que era bom. Só o jeito da gente falar que ele é o bom samaritano, já quer dizer que não tinha samaritano bom, mas esse aqui era bom. Então, olha o preconceito aqui. Mas Jesus veio aqui para desfazer esse preconceito. E aqui ele começa dizendo o seguinte: olha, você precisa fazer algo diferente. Você não tem que dar desculpa. Talvez você está aqui na igreja hoje ouvindo, e você ouve um apelo para fazer alguma coisa na obra de Deus, e talvez você está tentando arrumar justificativas. Sabe o que é, pastor? Eu não faço por causa disso, por causa daquilo, porque eu não posso, porque eu estudo à noite, ou porque isso, ou porque aquilo, eu não posso dar aula porque eu tenho outras atividades, eu não posso trabalhar com as crianças porque eu não tenho paciência, eu não posso fazer isso, e você começa a arrumar desculpas. Existe um ditado por aí, que quem quer, faz, quem não quer, arruma uma desculpa para não fazer, dá um jeitinho. Só que aí eu aprendi uma coisa interessante numa ilustração. Tem um grande pregador chamado D.L. Moody, um pregador, um grande evangelista americano, e olha o que esse homem fez. Certo dia, ele foi convidado para pregar num teatro, numa conferência, e naquela conferência ele foi convidado, e ele convida um cantor. O nome do cantor era, deixa eu olhar aqui, Sankey. Ele convidou Ira Sankey, é o nome do cantor. Ele foi convidado para ir nesse lugar. Ele ligou para um amigo dele e falou: cantor, Ira Sankey, vamos comigo ali na esquina. Marcou 6 horas na esquina, e foi ele e o cantor. Aí ele pegou, arrumou um caixote e falou assim: sobe aí. Subiu no caixote e falou: canta, no meio da esquina. Não era no teatro, no dia da conferência. Ele subiu no caixote, começou a cantar. O que acontece? Estados Unidos, no meio da esquina, uma esquina movimentada, começou a juntar gente. Curioso, o que está acontecendo ali? Tem um caixote, tem um cantor cantando, o camarada canta bem, o cara é bom. E ele começou a chamar atenção, e o povo foi chegando, o povo foi chegando, o povo foi chegando. Os curiosos foram se unindo, e aí de repente, ele cantou, Moody pegou e falou algumas poucas palavras. Então, olha, eu quero convidar vocês para vir aqui nesse teatro, aqui na rua X, que nós vamos ter uma palestra, nós vamos falar de Jesus. Ele foi, isso era 6 horas da tarde, ele chegou lá, e o teatro foi enchendo, de convidados, que estavam curiosos lá e encheram o teatro. O teatro cheio, ele começou a pregar o evangelho, começou a falar de Jesus, e o povo sedento, faminto pela palavra de Deus, querendo ouvir a palavra de Deus, e o povo cheio, e dando glória a Deus, tudo animado, ouvindo a palavra. Que coisa gloriosa. De repente, foi dando 8 horas, foi chegando o povo do congresso, os crentes do congresso, começaram a chegar. Mas peraí, o Moody encheu aquele teatro, com quem não estava convidado para a reunião, primeiramente. Sabe qual era o tema daquele congresso? O tema do congresso era como alcançar o povo. Aí Moody interrompeu no meio, ele estava no final já, ele disse assim: vamos parar por aqui esta mensagem, porque está chegando o povo que vai só discutir como alcançar o povo. Irmãos, enquanto a gente está aqui discutindo como evangelizar, como alcançar as pessoas, tem gente que está fazendo e ganhando almas para Jesus. Enquanto você está discutindo, vamos ou não vamos, fazemos assim ou fazemos assado, fazemos da forma X ou fazemos da forma Y, vamos usar a metodologia em célula, vamos usar a metodologia não sei o quê. Enquanto você está discutindo como você vai fazer,
tem gente fazendo a obra de Deus. Então não fique dando desculpa. Muita gente está dando desculpas para fazer a obra de Deus. Quantas discussões e não sai do lugar. Eu vejo isso muitas vezes nas empresas. Se faz reunião atrás de reunião. A pauta da reunião é quando vai ser a próxima reunião. Porque você faz a reunião, não resolve nada, e faz a outra reunião e também não resolve nada, e faz a outra reunião e também não resolve nada, e ninguém faz nada. E Jesus falou assim: vamos parar de ficar discutindo coisas que não levam a lugar algum. Sabe o que você tem que fazer? Vai e faze o mesmo. Vai e faça o que você tem que fazer. Ame o próximo. Jesus estava chamando a atenção dele. Você não tem que ficar só discutindo. Não que Jesus condenasse todo tipo de discussão, não. Mas o problema é que tem gente só arrumando desculpas para não fazer nada para Jesus. Mas olha só, Jesus começou a contar a parábola. Aí ele fala: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Aí ele começa a contar uma narrativa interessante. Aquele homem, ele foi, no meio desse caminho, ele foi abordado por ladrões. Os ladrões o espancaram. Os ladrões roubaram o que ele tinha. Os ladrões tiraram-lhe a roupa. Inclusive esse é um detalhe que fala que despojando-o. Em outras versões diz que deixaram ele sem roupa. Tiraram-lhe a roupa, bateram nele, o espancaram, deixaram ele lá para morrer, meio morto, ou quase morto. E o homem estava lá jogado nu, jogado na beira da estrada. E o detalhe aqui, aquele homem não tinha o que fazer. Até que então, esse descia de Jerusalém para Jericó, é algo que nos chama a atenção, porque era uma descida de 900 metros, por um percurso, uma descida íngreme, por um percurso de aproximadamente 30 quilômetros, não era tão longe, mas era uma descida, uma estrada desértica, complicada. E aí o texto diz que passou lá então um sacerdote, o religioso daquela época, um dos maiores cargos daquela época, o sacerdote, o obreiro da casa do Senhor, o homem de Deus estava descendo. O texto diz que o homem de Deus olhou, vendo-o. Não diz que ele passou e não viu, não, pelo contrário, o homem de Deus viu, ele vendo-o, passou de largo. O homem estava ali, ele estava por aqui. Quando ele o viu, ao invés de se aproximar, ele foi para o outro lado da estrada, ignorou o homem lá. Alguns querem justificar a atitude do sacerdote, outros querem justificar a atitude do próximo que veio, um levita, outro que cuidava da obra, também era obreiro, de um nível talvez um pouco inferior. Hoje a gente diz que o levita é um músico, glória a Deus, o levita também pode ser considerado um músico, porque os músicos também eram levitas, mas não somente isso, o porteiro também era levita, quem levantava a tenda também era levita, muitos eram levitas. Então ele vem descendo, e quando descia aquele homem, o segundo homem, também vendo-o, passou de largo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você precisa fazer a diferença, deixando de lado a indiferença. Fazer a diferença, deixando de lado a indiferença, que é não se importar com a dor do outro. Tinha dois homens que podiam ser chamados de homens de Deus, e eles não olharam, não ajudaram, não fizeram o que eles deveriam ter feito. Aí alguns comentaristas querem, vamos quebrar o galho deles? Sabe por quê? Eles não podiam tocar no homem, vai que ele estava morto, eles iam ficar contaminados, porque na lei judaica, se tocasse num morto, o levita, o sacerdote, não podiam oferecer os sacrifícios, não podiam exercer seu ministério, não podiam estar lá na casa de Deus, até que fossem purificados. Só que essa desculpa não cola. Sabe por que não cola? Porque o texto continua dizendo que eles estavam também descendo. O que significa dizer, eles tinham terminado o trabalho no templo, e estavam voltando para casa. Eles não estavam indo, eles não estavam subindo a Jerusalém, eles estavam descendo a Jericó. Eles estavam indo para casa, descansar, deitar na rede. Mas eles olharam para aquele homem com indiferença. Então, se você quer fazer a diferença,
você não pode ter esse olhar indiferente. Não me importo, não estou nem aí, não ligo para isso, isso não é da minha conta, eu nem sei quem é ele. Não, eu estou vendo isso aqui errado ali, mas eu não vou arrumar não, porque não é comigo. Quantas vezes você tem uma casca de banana ali, você viu, alguém jogou, você pode pensar, se alguém passar aqui e pisar, vai cair, mas você olha e fala assim, mas não fui eu que joguei, não vou pegar. Aí vem um próximo atrás de você viu a casca de banana, o outro não viu, o outro vai, cai e se machuca. A culpa é de quem? Do que jogou? Bom, o que jogou está errado, mas eu que vi e não tomei nenhuma atitude, também estou errado. Eu estou sendo indiferente, e o Senhor não quer que você trate as coisas de Deus com indiferença. Você não pode tratar as coisas com indiferença. Tudo que o Senhor entregou na sua mão não pode ser feito com indiferença. Você precisa fazer com a melhor maneira possível, porque é para Deus. Aí daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, então eu não posso fazer de qualquer jeito, é para o Senhor. Mas eu não conheço, mas o Senhor mandou você ajudar. Inclusive Jesus disse, quando fizeram, o Senhor Jesus dizendo, quando eles o viram nu, com fome, com sede, quando foi? O Senhor Jesus, quando você fez a um dos pequeninos, vocês fizeram para mim. Quando você está ajudando alguém, você está fazendo para o Senhor. E aqui esse homem, olha só, se você quer fazer diferença, você precisa de fato agir sem indiferença. Aqueles homens estavam descendo. Alguém vai dizer assim, mas o que esse sacerdote estava fazendo em Jericó? 30 quilômetros é uma distância curta. A cidade de Jericó tinha aproximadamente 12 mil sacerdotes que moravam lá. Era um oásis no deserto. O que significa dizer? Uma colônia. Eles trabalhavam 15 dias no templo e depois vinham para casa. Então, acontece que eles estavam lá no oásis, enquanto o outro homem estava morrendo. Quantas pessoas estão bem, mas está vendo o outro morrer, e não estão fazendo nada. Mas o Senhor Jesus estava cutucando aquele homem, estava tocando no fundo da alma daquele homem, daquele doutor da lei. Olha o que Jesus continua dizendo, olha, você precisa fazer a diferença, mas você não precisa fazer o bem sem olhar a quem? Eu não conheço, porque como que eu vou ajudar ele? Eu não conheço quem é ele. Mas o Senhor Jesus está contando aqui, que o samaritano, interessante que passou um sacerdote, passou um levita, ele poderia ter contado, passou então agora, um judeu piedoso, com amor no coração, e ajudou um miserável de um samaritano, um odiado de um samaritano, um miserável de um samaritano, mas não foi isso que Jesus contou. Jesus fez o inverso. Essa história soaria mais bonita para um judeu. Passou então um judeu piedoso que ajudou um samaritano miserável. Não, mas Jesus trocou. O herói da história não era um judeu piedoso. O sacerdote não passou, olhou e não faz nada. O levita olhou e não fez nada. Agora ele pega um dos piores homens que o judeu podia ter, é um dos piores inimigos que um podia ter, e fala assim, foi aquele odiado samaritano, aquele que ninguém suporta, aquele que ninguém quer ouvir o nome dele, foi ele quem olhou, se aproximou, ele fez 10 coisas para aquele homem, é só você ler no texto, ele foi, ele olhou, ele se aproximou, ele pegou, fez os primeiros socorros, ele socorreu o homem, ele ajudou o homem, ele fez tudo o que estava ao seu alcance, para resgatar aquela vida, ele fez de tudo, ele pegou azeite e vinho e colocou na ferida. Alguém vai falar assim, mas espera aí, azeite e vinho por um acaso é remédio? Mas ali serviu de remédio. Pode até não ser o remédio próprio, pode até não ser o apropriado, mas era o que ele tinha naquele momento. Ele foi lá e cauterizou, ele foi lá e fez o que ele podia fazer naquele momento, ele fez tudo que estava ao seu alcance para ajudar, colocou o homem sobre o seu animal, o levou até a estalagem. Veja, ele fez tudo que estava ao seu alcance. Deus não está mandando você fazer nada além do que você pode, é para você fazer tudo que você pode, aquilo que está no teu alcance, aquilo que a tua mão alcança, tudo que te vier a mão a fazer, faz-o conforme as tuas forças,
não é além da tua força, é até conforme as tuas forças. Ele foi e fez, ajudou. Ele não olhou quem era o homem. E a discussão dos samaritanos, que era uma discussão de muitas datas, desde 722 a.C., já tinha mais de 700 anos essa rixa, porque o rei da Síria veio, tomou Samaria, levou os seus habitantes, misturou as raças, trouxe uma miscigenação, eles passaram a ser um povo misto, que não era nem irmão dos judeus, nem não era uma mistura toda, mas eles tinham uma lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que o doutor da lei citou? Deuteronômio capítulo 6 e Levítico capítulo 18. Ele citou 2 textos que o samaritano também tinha. A Bíblia do samaritano tinha os 5 primeiros livros de Moisés. É a mesma Bíblia que eles tinham. Os 2 povos, tanto o judeu quanto o samaritano, liam o mesmo texto, que tem que amar o próximo como a si mesmo. E por que um odiava o outro e não amava? Basta você conhecer a palavra, saber ela de cor? Não. Conhecer a palavra é bom, é importante, mas Jesus não quer que a gente só conheça. Jesus não quer só que a gente saiba intelectualmente que Ele quer que eu e você vivamos a palavra. Por isso que Jesus falou assim, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lhe ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não faz, é o insensato que edificou na areia. Então aquele que ouve e não faz, não serve para nada. Mas Jesus, olha que coisa maravilhosa, Ele estava falando assim, eu quero que vocês mudem hoje, eu quero que vocês troquem de atitude, olhe diferente para as pessoas, olhe com compaixão, olhe com amor, porque Ele está falando do amor ao próximo, porque é fácil falar que ama a Deus, e João arrebenta a gente nesse jeito, porque João fala assim, como é que eu vou dizer que amo a Deus, que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão, que está todo dia do meu lado? Como é que eu vou falar que eu amo a Deus, se eu não consigo amar o meu irmão? Como é que eu faço isso? Se eu não consigo ter piedade do meu próximo, que está aí do meu lado? Então, Jesus aqui, Ele aperta, mas Ele continua, olha só que coisa interessante, deixa de lado toda a briga, toda a discussão, porque o samaritano não olhou que era um judeu, ele até poderia ter identificado, é um judeu, mas ele ajudou um judeu, ele fez tudo o que ele podia, e ele ajudou. Então olha só, como é que você faz a diferença? Você faz a diferença seguindo bons exemplos. O texto bíblico diz assim para Timóteo, Timóteo, sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, em tudo, porque o detalhe é o seguinte, é fácil hoje a gente imitar quem está fazendo a coisa errada, é fácil a gente imitar aquele que é orgulhoso, que é indiferente, que faz as coisas do jeito errado, mas imitar o que está fazendo a coisa certa, é um pouco mais difícil, porque imitar, mas aqui ele está falando, vamos seguir os bons exemplos. Se você quer fazer a diferença, tem N exemplos bons na Bíblia Sagrada, você tem Daniel, você tem tantos jovens abençoados, Timóteo era um jovem abençoado, quantos homens de Deus, mas a gente fica olhando para o defeito dos homens de Deus, porque defeitos nós temos, nós somos seres humanos, mas aqui ele falou, olha aqui os bons exemplos, e ele fala, olha, seja exemplo dos fiéis, e aí ele continua dizendo, olha, o homem pegou, levou ele, colocou ele na estalagem, fez tudo o que ele podia, e ainda, ele deixou 2 dinheiros, em outras Bíblias diz 2 denários, depois que ele terminou tudo que ele podia fazer lá na estalagem, eu não posso mais fazer nada, eu preciso continuar minha viagem, daqui eu tenho que ir embora, ele deixou 2 denários, salário de 2 dias, de um trabalho de um trabalhador de uma família, isso alimentava uma família por 1 semana e meia, com alimento, se é um homem só, 2 denários dava para alimentar mais que 2 semanas, porque era um homem sozinho, o trabalho daquele homem da estalagem já estava mais do que garantido, era um dinheiro suficiente para cuidar do homem, por mais de 15 dias, mas olha só,
Quando ele não pôde mais, ele falou assim: eu estou indo embora, mas se alguma coisa ficar a mais, passar da conta desse dinheiro, eu quando voltar, eu acerto. Aquele homem estava cuidando, fazendo tudo, e era um estranho, um desconhecido. Às vezes a gente faz isso, não faz isso para um conhecido, imagina para um estranho. O que Jesus está chamando a nossa atenção aqui? Você quer fazer a diferença? Jesus continua, ele olha para aquele doutor da lei e pergunta assim: olha, então me responde agora mais uma coisa. Você me perguntou quem era o meu próximo, e agora eu vou te fazer uma pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Quem foi? Aí o homem teve que responder. Ele não teve a coragem de dizer assim: o samaritano. Ele não falou. Ele não teve coragem de dizer assim, ó. Sabe por quê? O judeu orava na sinagoga para que Deus os excluísse da vida futura. Senhor, exclua todos os samaritanos da vida futura, que no céu eles não existam, que eles não existam do outro lado. Eles oravam para condenar todo mundo. Eles não suportavam samaritano, mas quem estava ajudando era o samaritano. Aquele odiado era aquele lá. Eles oravam para o homem nem estar no céu, e ele estava querendo fazer o quê? Senhor, o que eu farei para entrar no céu? Olha só, ele estava orando para Deus arrancar esse homem e jogar no inferno. Mas foi aquele homem que eles oravam para jogar no inferno que estava lá salvando o homem, o judeu. Talvez aquele que você acha que seja seu inimigo, Deus quer usar ele para te abençoar. É interessante que às vezes a pessoa amaldiçoa. O pastor Cristian falou esses dias: como pode a pessoa reclamar do trabalho que ele trabalha, da onde ele ganha o seu salário? Irmão, você tem que orar para o seu patrão, você tem que orar para a sua empresa, onde você trabalha, você tem que orar para as pessoas que estão ao teu lado, que estão te dando oportunidades. Como é que pode? E aquele homem disse assim: olha, ele não teve coragem de dizer que foi o samaritano, ele disse assim: foi o que usou de misericórdia. Foi o que usou de misericórdia. Aí Jesus falou assim: então, sabe o que você tem que fazer? É o último versículo que a gente repetiu aqui. Olha, vai e faze da mesma maneira. Então agora você tem que imitar o samaritano. Agora você tem que imitar esse exemplo aqui. Você precisa imitar aquele que fez diferença. Mas ele fez a diferença fazendo uma coisa que é simples, uma coisa que é comum. Ele não fez nada do outro mundo. Ele ajudou uma pessoa caída no meio da estrada. Jesus quer que você faça aquilo que está no teu alcance. E o que Jesus fez por nós? Já parou para pensar? Jesus viu nós todos caídos, no lamaçal do pecado, caminhando para a perdição, indo para o inferno. Jesus nos viu nessa condição de perdição. Todos nós aqui estávamos condenados à morte eterna. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele teve misericórdia de mim e de você. O nosso Senhor Jesus olhou para nós com um olhar de compaixão. Eu estou vendo que ele está indo para o inferno, mas eu vou estender a mão, eu vou resgatar, eu vou trazer ele para mim, eu vou trazer ele para a minha casa, eu vou trazer ele para a estalagem. Se a gente fosse fazer uma analogia, uma alegoria, vou trazer ele para um lugar onde ele pode ser cuidado. Vou entregar ele na mão de um homem que pode cuidar dele, o hospedeiro, melhor dizendo, uma palavra mais difícil de falar. O dono da estalagem, o hospedeiro. Deus deu condições para os homens de Deus cuidar, e Ele está colocando você aqui para você ser cuidado. A sua alma precisa ser cuidada, você precisa cuidar da tua alma. O Senhor Jesus está voltando, e Ele disse aqui, ó: quando eu voltar, eu acerto tudo. Jesus não vai ficar devendo nada para ninguém. Tudo que você faz na obra do Senhor vai ter uma recompensa. Tudo que você fizer tem uma recompensa, saiba disso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra tem uma recompensa. O Senhor Jesus, Ele está vendo a sua situação, e o Senhor Jesus olhou para aquela pessoa,
para cada um de nós e resgatou. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, porque eu quero fazer um convite nessa noite. Talvez você aqui entrou nessa noite, ouviu sobre essa passagem de um homem, de um samaritano que fez a diferença, mas o Senhor Jesus, Ele entregou a sua vida por nós, Ele morreu por nós, Ele entregou a sua vida por amor a todos nós aqui, para a gente fazer a diferença. E o Senhor Jesus, Ele quer resgatar. Se você porventura um dia esteve servindo nessa casa, servindo o Senhor Jesus, e hoje você não está mais, talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, mas você chegou aqui hoje, o Senhor Jesus te trouxe na estalagem, o Senhor Jesus quer que você seja restaurado, Ele quer curar as suas feridas, Ele quer fazer você se recuperar. Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, que já foi da igreja de Jesus, e que hoje está ferido, e que quer que o Senhor Jesus cuide de você. Tem alguém aqui? Dê um sinal com a sua mão para eu te ver. Alguém que nunca aceitou a Cristo como seu Salvador, nunca entregou-se a Jesus completamente, que ainda não serve o Senhor Jesus na sua casa. Tem alguém que entrou aqui pela primeira vez, que hoje quer entregar a sua vida a Cristo como seu Salvador? Há alguém? Dê um sinal com a sua mão para a gente ver. Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso bom pastor, o nosso samaritano, que nos resgatou, aleluia. Há alguém aqui nessa noite? Todos já entregaram a sua vida a Cristo? Hoje é uma oportunidade de entregar a sua vida a Ele. Glória a Deus. Se você olhar para o lado, você vai ver todas essas pessoas aqui foram restauradas por Jesus. Todos nós aqui fomos alcançados pelo Senhor Jesus, e hoje Ele quer te alcançar. Há alguém? Dê um sinal com a sua mão. Há alguém? Amém. Se não há, eu devolvo o microfone ao nosso pastor. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor Jesus, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Faça a diferença em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está abençoado essa noite aqui, irmão? Quem está abençoado aqui, irmão? Levanta a mão. Você ouviu a palavra de Deus? Que mensagem. Estava lá jogada e passou algumas pessoas de largo e não viu. Desculpa, viram. Se omitiram em fazer alguma coisa por aquela pessoa. E a bondade de Deus alcançou, usando um samaritano. Talvez você está aqui hoje e entendeu a mensagem, mas por algum motivo você precisa ser alertado novamente. A oportunidade que você está tendo aqui hoje é uma oportunidade talvez única de reatar sua aliança com Jesus, de voltar para Cristo, de se aproximar dele novamente. Até porque onde você está aí nada muda, mas quando você reconhece que a sua aliança ela pode ser reatada com Jesus, Ele se esquece de todas as coisas que aconteceu hoje, inclusive, ainda mais ontem, e te coloca na mesa novamente para sentar como filho. Essa voz no teu coração, essa chama no teu peito aí é o Espírito Santo falando com você. Não foi a voz do pregador, do pastor, é a voz do Espírito Santo falando com você. Filho, filha, a oportunidade de recomeço, a oportunidade de uma nova aliança, de uma nova vida. A gente está entrando já no segundo semestre de 2021. Você vai continuar da mesma forma ou vai entrar tua vida nesse segundo semestre entregando verdadeiramente
nas mãos de Jesus. A atitude é sua, a decisão é tua. Homem nenhum, anjo algum vai descer e pegar na tua mão e dizer: filho, faça hoje. Não, ele já deu a oportunidade de ouvirmos essa mensagem aqui hoje. Privilegiados somos, porque o Senhor falou conosco aqui essa noite. Mas se você está aqui essa noite e sente que é o dia de você voltar para Jesus, não é forçação de barra não, é o Espírito Santo te dando mais uma oportunidade, porque o relógio não pode bater 0 hora sem que você não volte para Jesus. Ele marcou hoje, a decisão é sua, faça isso agora. Pessoas te convidaram, você está aqui hoje porque alguém te chamou para estar aqui nessa reunião, e o Senhor conhece o teu coração e sabe que hoje você precisa reatar sua aliança com Jesus. Tem pessoas orando por você, pessoas que clamam a Jesus pela tua vida. Quantas oportunidades o inimigo teve para ceifar a tua vida, e o Senhor pela bondade te mantém com saúde e vivo. Não perca a oportunidade, venha para Jesus hoje. Saia de onde você estiver, venha reatar sua aliança com Jesus. Quebra isso do teu coração. Não perca a oportunidade de falar: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor essa noite. Pastor, como que eu faço daqui para frente? Eu deixo tudo e começo a seguir Jesus? Não, você segue Jesus e as coisas todas ficarão pelo meio do caminho, porque é isso que Ele vai fazer com você. Pode ter certeza, o Senhor te chama de filho. Será que você pode olhar para o lado e dizer para essa pessoa: você quer ir lá na frente? Eu vou te levar lá na frente. Será que você pode virar para o outro lado e dizer: eu vou lá com você se você quiser? Essa palavra queima no meu coração que foi pregada aqui essa noite, irmãos. Um monte de gente passou e te olhou, irmão, até zombaram de você. Mas Jesus, o bom pastor, quer cuidar das tuas feridas. Deixa Ele cuidar das tuas feridas, dos teus traumas, das tuas dores, e se aproxime de Jesus essa noite. Será que a igreja pode curvar a cabeça e clamar Jesus? Porque quando a gente está aqui é uma guerra espiritual, e a pessoa fala: eu vou, eu não vou. O medo se apossa dela nesse momento. Mas em nome de Jesus está quebrado todo o laço do inimigo onde você está, toda a armadilha do diabo, toda a cadeia, toda a prisão, toda a algema, em nome de Jesus. Isso, filha, volta para Jesus, se aproxima de Cristo. Vamos celebrar o nome de Jesus, irmãos. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Teu é o Rei, Tu é a glória, acima de todo. Oh Jesus, já valeu o nosso culto aqui essa noite, irmãos. Erga suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa vida, Pai. Só o Senhor sabe como está a vida, a situação, os dilemas. Espírito Santo, coloca a paz no coração dessa mulher, tá? Conforta o coração dela. Tudo que o inimigo tem plantado para destruir, para matar, para colocar loucura nessa mulher, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nenhum mal suceda, praga alguma chega à tenda dela agora. Nós profetizamos uma vida nova em Jesus. Oh Espírito Santo, quebra o arco, cota a lança, queima os carros no fogo. Vai toda obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, tudo que o diabo lançou para destruir, para roubar, nós agora em nome de Jesus profetizamos uma vida transformada por Jesus agora. Senhor, sara as feridas dela, cure ela para a honra e glória do teu nome, de dentro para fora, Jesus. Dê fôlego de vida a ela, dê água, Senhor Jesus, dê o pão para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Mulher de Deus, nós iremos orar por você, queremos pegar teu nome para estar orando por você. Alguém vai cuidar de você, você vai acompanhar aqui essa serva de Deus, e nós vamos te dar um presente e vamos estar orando por você. Qual é o seu nome? Simone. Está voltando para Jesus ou é a primeira vez? Está reconciliando com Jesus aqui, chorando, irmãos. O arrependimento, quando ele é genuíno, ele vem do coração. Deus abençoe a tua vida. Pode ir lá, acompanha a Ângela e vai ser uma bênção. Jesus está aqui, ó. Jesus não desiste de você. Glória a Deus.